essa daqui vai ser a primeira parte do nosso estudo orientado para a termoquímica, tá? O que a gente vai ter que fazer nessa primeira parte? A gente vai trabalhar com questões que envolvem diretamente a termodinâmica química. O que seria isso? O que eles vão te perguntar mais? Ele quer saber o trabalho, vai perguntar o calor a volume constante, vai perguntar o calor a pressão constante. Então, isso daqui é que você vai se deparar mais com esse tipo de questão, que envolve a termodinâmica química. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma revisão breve aqui sobre como que a gente faz para calcular o trabalho, por exemplo, de um gás ideal. De maneira geral, eu posso calcular o trabalho como sendo a pressão a qual ele está sendo submetido, que é a chamada pressão externa, vezes a variação do volume. Tomar cuidado com as unidades, tá? Você está colocando trabalho no Sistema Internacional de Unidades é Joule. Essa pressão a gente vai medir em Pascal e o volume a gente vai medir em quê? Em metros cúbicos, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer uma revisão aqui, lembrando das conversões. Uma caloria é 4,18 joules, 1 metro cúbico mil litros, 1 decímetro cúbico 1 litro, 1 centímetro cúbico 1 ml, tá? Quando você for utilizar essa equaçãozinha aqui, ó, do PV/nRT, o que acontece? Quando você está trabalhando com volume em litros e a pressão em atmosferas, coloca o R valendo 0,082. Se você está trabalhando com volume em litros e a pressão em litros de mercúrio, coloca o R valendo 62,3. E se tu está trabalhando com volume em metros cúbicos e a pressão em Pascal, tu vai trabalhar com R sendo quanto? 8,314. Sugestão, anota no cantinho aí da folha antes de tu resolver as questões, porque isso é bem importante, tá? Unidades são importantes. Não adianta tu saber fazer as questões se tu vai perder 2, 3 décimos lá, porque tu não ficou atento às unidades. Então, vamos lá. Como que eu posso auxiliar vocês para entender essas questões? O esquema simplificado dessas questões que vão cobrar algo sobre trabalho, sobre calor trocado, pressão constante, calor trocado, volume constante. A primeira parte, termodinâmica química, vai ser mais aqui, ó. Imagina o seguinte esquema: você tem um cilindro, aqui você tem um pistão, está aberto a atmosfera, que a gente vai colocar esse PST aqui, é pressão externa, tá? E a gente vai colocar N mols de um gás ideal X aqui dentro, beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai pensar na seguinte ideia: no início tá aqui o teu gás X submetido à pressão externa, e aí o que a gente tem? Para o meu gás, ele tem uma pressão interna, tem uma temperatura inicial, tem um volume inicial, tem um número de mol inicial. O que a gente vai fazer? Vai promover um aquecimento. Quando a gente aquece, a tendência é que as moléculas do gás elas fiquem mais agitadas, elas colidam mais entre elas e entre as paredes do recipiente e acabam aumentando o quê? A pressão. E essa pressão interna vai fazendo com que o êmbolo se desloque. E aí o que vai acontecer então? A gente vai utilizar a seguinte ideia: no final do processo, a gente vai ter uma pressão final para o gás, uma temperatura final, um volume final, só que o que acontece? O número de mol é o mesmo. Você tem que entender que o seu recipiente está fechado, não vai vazar gás, tá? Então, o que eu preciso observar? Que a pressão externa foi a mesma em todos os sentidos, a pressão a qual o gás está sendo submetido. Agora, a pressão do gás, a pressão própria do gás, ela está mudando. Mas enfim, o que interessa para você não errar, é saber quem é essa pressão externa aqui, tudo bem? Que é ela que a gente utiliza no cálculo do trabalho. O trabalho vai ser a pressão externa vezes a variação de volume. E o que é variação? Volume final menos volume inicial. Então a gente vai começar a fazer uma questão aqui, utilizando já essa ideia. Considerando que a queima de 115 gramas de etanol produz X mol de CO2, que essa quantidade de CO2 produzida foi tratada como gás ideal num recipiente com êmbolo móvel, determine o valor aproximado do trabalho em quilojoules realizado sobre o gás quando ocorre uma compressão de 2 vezes 10 a 5 Pascal a 27 graus Celsius para 5 vezes 10 a 5 Pascal, a 127 graus Celsius, contra uma pressão externa de 5 vezes 10 a 4 Pascal. Então vamos lá. O que foi dado aí pra gente? Vejam a semelhança dessa questão com esse esquema geral. Esse esquema eu vou usar ali na resolução. Mas, gente, vamos entender o seguinte: a gente vai queimar etanol, tá? Então, o que você precisa para resolver uma questão como essa? Você tem que saber a queima do etanol, tá? Então, a queima de um cara que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, se eu considero uma combustão completa, vai produzir o quê? CO2 e água. Qual é o próximo passo? Fazer o balanceamento. 1 para 3, para 2, para 3. Pronto. Entenda o seguinte: depois que você queima, esse CO2 aqui, ele vai ser tratado como um gás ideal, tudo bem? E esse gás ideal vai sofrer uma compressão, a questão vai querer saber o trabalho. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, está usando que quantidade do etanol? Ele utilizou, pelo enunciado aqui,
ele está utilizando 115 gramas, ó, 115 gramas de etanol. Pronto. Então vamos lá. Qual é a massa molar do etanol? 46 gramas. Vendo? Por que 46? Porque cada carbono é 12, cada hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Quando tu soma tudo, dá 46 gramas por mol. 46 gramas desse cara formam 2 mols desse, 115 gramas vão formar X mols desse. Então, vai dar quantos mols de CO2? 5. 5 mols de CO2, pronto. Quer dizer, então, que 115 gramas de etanol formaram 5 mols de CO2. Esses 5 mols de CO2 a gente vai colocar dentro de um recipiente, ó, num recipiente com êmbolo móvel. Então, a gente vai pegar, ó, tá aqui o CO2, 5 mols de CO2. E a gente vai fazer o quê? Vai comprimir esse recipiente. Pensem aqui comigo, ó. A pressão externa... Ah, não, velho. Vamos lá. A pressão externa, a qual esse gás vai ser comprimido, é 5 vezes 10 a 4 Pascal. E essa pressão externa, ó, que eu falei para vocês, ó, pressão externa, foca na pressão externa, ela é a mesma durante todo o processo. O que está mudando é a pressão do gás. A pressão do gás no início era 2 vezes 10 a 5 e no final está quanto? 5 vezes 10 a 5. Beleza, o que ele deu aí pra gente? Ele falou que a temperatura no início pro CO2 é 27 graus Celsius, a temperatura final é quanto? 127. O que eu preciso fazer aqui, galera? Bom, você vai usar simplesmente a fórmula que trabalho é a pressão externa vezes a variação de volume. Lembrando que essa pressão aqui tem que estar em Pascal e esse volume tem que estar em metros cúbicos para poder o nosso trabalho sair em joules, beleza? Pronto, o que você vai fazer então, Ed? O que está faltando? Porque eu já tenho a pressão externa, foi dada, está faltando volume. Então o que eu faço? Eu vou fazer um PV/NRT para o meu gás, para poder calcular o volume inicial e o volume final. Então, pressão vezes volume, número de mol, constante, temperatura. Temperatura em Kelvin, não esquece. Então o volume inicial do meu gás dá aproximadamente quanto? 0,062 metros cúbicos. Então você desenvolve a conta. Olha com calminha, faz aí e vê que vai dar mais ou menos a resposta. Mas por que eu sei que sai em metro cúbico, não sai em litro? Porque entenda, quando eu ensinei para você aqui, ó, eu falei, ó, quando você está trabalhando com a pressão em Pascal, o seu volume vai ter que ser metro cúbico e a constante vai ser quanto? 8,314. Pronto. E aí o que vai acontecer então? A gente faz o PV/NRT para o início, tu acha esse volume, faz o PV/NRT para o fim, tu vai achar esse outro volume aqui. Ah, então quer dizer que a variação de volume vai ser o quê? O volume final, tá aqui, ó, esse é o nosso volume final, esse aqui seria o quê? O nosso volume inicial. Tranquilo demais. A pressão está em Pascal? Tá, ó, lembra, não esquece que isso aqui é o que? É a pressão externa. A pressão externa. A pressão externa está aqui, foi mencionado na questão. Ó. Aqui, ó, pressão externa, tá? Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Simplesmente desenvolve e tu vai achar que o trabalho vai dar menos 1,43 kJ, tá? Wendel, por que o sinal de menos? Porque é o ambiente que está realizando o trabalho sobre o gás. Então, sempre que você realiza trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo. Tipo, compressão, trabalho negativo. Expansão, trabalho positivo. Tudo bem? Essa é a ideia. Vamos pegar um exemplo já muito parecido, tá? Focando justamente no que a gente está fazendo. A primeira parte, focar nas questões que pedem o quê? Trabalho, essas coisas que são mais relacionadas a gases ideais. Então, imagina o seguinte. Uma amostra de 1,5 mol de ar se expande isotermicamente a 0 graus Celsius, de 22,4 litros até 44,8 litros. Em cada caso abaixo, determine o trabalho. Então vamos lá, o que ele deu aqui pra gente? Deu 1,5 mol do gás, esse aqui é o famoso N. Fala que se expande isotermicamente, expansão aumenta o volume. Isotermicamente, o que significa temperatura constante, tá? Então, qual é a temperatura da expansão? 0 graus Celsius. Ele fala que vai de 22,4 litros até 44,8. Faz sentido ser uma expansão, né? Aumenta o volume. Beleza. E aí, quando ele fala, calcula o trabalho para mim irreversivelmente, é simplesmente para tu aplicar a fórmula do trabalho a temperatura constante, tá? Que seria trabalho, que é NRT/LN de VF sobre VI. Eu tinha que saber essa fórmula? É bom, para sua prova você tem que saber isso aí, tá? Então, trabalho na transformação isotérmica, não só para a sua prova de físico-químico, mas também para a parte físico-ótica, porque transformações de gases ideais a temperatura constante, você usa essa formulazinha para calcular o trabalho. NRT/LN do volume final sobre o volume inicial. Então, o N eu tenho? Tenho sim, tenho o N. O R, qual é o R, Wendel? Lembre-se, se seu trabalho vai sair em joules, você tem que usar o R valendo quanto? 8,314. E o que é esse 273, né, a temperatura? A temperatura é quanto? 0 graus Celsius. Lembre-se, toda questão você tem que transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Então fica NRT/LN do volume final sobre o volume inicial. Galera, LN de 2, para você que vai fazer cinética química também, já guarda aí, 0,693.
E de onde é que sai esse ln de 2? Divide 44,8 por 22,4, dá 2. Calcula o trabalho. Beleza. Agora, no caso 2, ele quer que tu calcule o trabalho desses 1,5 mol que se expandiram de 22,4 litros até 44,8 litros contra uma pressão externa constante igual à pressão final do gás. Então vamos lá. Vou calcular o trabalho dessa transformação contra uma pressão externa constante igual à pressão final do gás. Vamos lá. De novo, como é que eu faço para calcular o trabalho nessas situações em que você tem uma pressão externa contra o teu sistema? Trabalho, pressão externa vezes variação de volume. Trabalho, pressão externa vezes variação de volume. Só que ele fala aqui, galera, que a pressão externa ela vai coincidir com a pressão final do gás. Ah, então eu preciso calcular a pressão final do gás ainda. Precisa sim. Como é que eu faço? PVNRT. O que acontece? No início, o seu gás são 1,5 mol. Não vaza gás nem nada. O que vai acontecer? 1,5 mol na temperatura de quanto? Na temperatura de 0 graus Celsius. Beleza? Temperatura de 0 graus Celsius. E qual vai ser o volume final dele? 44,8 litros. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a pressão final com o que o enunciado me deu. É uma situação, são duas situações diferentes. A transformação do enunciado ela é isotérmica, tá? E a transformação que a gente vai fazer, no caso 2, vai ser uma transformação isobárica, aquela em que a pressão externa ela é dita constante, tudo bem? Então, o enunciado te deu essa situação só para tu poder calcular a pressão final para resolver a letra B. Então, tu descobre que a pressão final dá quanto? 0,75 atm. Ah, calculei a pressão final do meu gás nessa transformação aqui. Só que a letra B está pedindo para tu calcular o trabalho contra uma pressão externa constante igual à pressão final do gás. Eu não calculei a pressão final do gás? Não deu isso aqui? Deu. Wender, então quer dizer que é só substituir agora o 0,75 aqui nessa fórmula? Não, não é. Você tem que converter. Ó. 1 atm é mais ou menos 1,1 vezes 10 a 5 Pascal. Então 0,75 que a gente achou vai ter X. Pronto. Então isso daqui é a nossa pressão final quando o nosso gás se expandiu isotermicamente de 22,4 litros até 44,8 a 0 graus Celsius. Só que volume tu vai usar, Wendel? É o 22,4 ou 44,8 lá no PVNRT? Tem que usar 44,8, porque 44,8 é o volume final e eu quero a pressão final. Pronto, essa aqui é a nossa pressão final. Agora é só calcular o trabalho. O trabalho vai ser o quê? A pressão externa, que a gente já calculou, ó, vezes a variação de volume, tudo bem? Por que apareceu esse 10 a menos 3? Porque você sabe que isso aqui tem que ser o quê? Em metro cúbico. Não pode errar essas coisas, tá? E lembre-se, 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, 1 litro vai ser o quê? 10 a menos 3 metros cúbicos. Por isso que ficou esse negócio aqui, ó. 22,4 vezes 10 a menos 3. E galera, entendam, o cara saiu de 22,4 foi para 44,8, variou quanto? 22,4. Pronto. E aí, a gente termina essas duas questões para introduzir nosso estudo direcionado de termoquímica, beleza?